Mas tá ótimo. Bom, vamos lá, salve, salve meus amigos, professor Kleber Pim, vamos começar a nossa aula 4 da mentoria para o 31º exame de ordem. Eu gostaria que vocês desligassem agora o áudio, tá? Aí quando vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês abrem o áudio, bacana? Para a gente poder começar. A nossa aula de hoje vamos tratar das alegações finais. Bom, vamos lá. Por que, professor, nós estamos começando do final para o começo? A aula passada nós começamos com a apelação. Cícero, desliga o áudio do seu microfone, Cícero, por favor, para a gente poder não ficar ouvindo aí a gravação. Beleza, obrigado. Ótimo. Aí começa o processo penal, vai começar com o inquérito policial. Feito o inquérito policial, nós temos ali a fase do oferecimento e do recebimento da denúncia. Feito o recebimento da denúncia, sabendo que antes disso eu tenho a possibilidade de propor a queixa-crime, aliás, apresentar a queixa-crime. Depois disso eu tenho a resposta, o recebimento da denúncia. Segundo passo, citação do réu. Terceiro passo, resposta à acusação. Perpassada a resposta à acusação, eu tenho a audiência de instrução. Depois da audiência de instrução, eu tenho o momento dos memoriais. Memoriais não, as alegações finais verbais. Na audiência criminal, que vai seguir o artigo 400 do CPP, o momento das razões finais, elas são verbais, ou seja, elas são orais e serão digitadas, ou serão compelidas a termo, né? E aí cada parte, a defesa tem 20 minutos, aliás, o Ministério Público tem 20 minutos e depois a defesa, por vir para poder fechar o ato, tem 20 minutos. O juiz, diante do caso, ele percebendo que a situação necessita de uma dilação maior de prova, ele pode ofertar às partes para que façam essas alegações finais no prazo de 5 dias por memoriais. Essa é a peça que nos interessa, alegações finais por tempo de memoriais. Esse é o momento. Então, quando a gente leu na prova que acabou a instrução e o juiz abriu prazo para as partes apresentarem o que tem por direito, você já sabe que está falando de uma peça de alegações finais. Se a prova falou que houve uma decisão final, uma sentença, aí estamos falando de apelação. Se falou que foi citado o réu para lhe apresentar a sua defesa, resposta à acusação. Então você já sabe basicamente os pontos básicos para você achar a peça. Alegações finais. Por que alegações finais é a segunda maior peça mais cobrada do exame de ordem? Pelo fato de que ela cobra, digamos, os 3 pontos essenciais ali de uma peça, né? Ela cobra a parte de preliminar, ela cobra a parte de mérito e ela cobra a parte de subsidiária de méritos, que a gente vai trabalhar a parte de dosimetria da pena e a aplicação da pena. Então, mais ou menos assim. Então, ela perpassa pelas 3 frentes. Processo, na parte preliminar, mérito e depois subsidiária de mérito. Então, realmente é uma peça completa e aí, por isso ela é tão querida como a apelação, porque ela segue esse trabalho, ela vai seguir essas 3 vertentes. Nesse contexto, eu pensei que o Cícero estava de cueca, eu falei, pronto, tá de samba canção, cara de pau, né? É igual o ministro do STJ, levantou lá, tava só com a toga e a camisa. Tem que tomar cuidado com esse negócio, viu, rapaz? Não é a cueca tá rasgada aí, tem que tomar cuidado. Câmera é difícil. Então vamos lá. Então nesse contexto, nós temos que essa peça ela é muito cobrada nas provas do exame de ordem, beleza? Hoje eu trouxe uma apelação cavernosa mesmo, vou falar que ela realmente é pesada, para a gente poder vamos ler juntos ela, e aí nós vamos fatiando e vamos montar essa peça juntos na aula de hoje. Depois disso nós temos aí 4 questões que tratam basicamente, essas questões basicamente são de prescrição, realmente vocês vão ter um tempo bacana até quarta-feira para entregar essa peça, mais essas questões aí. E aí nós vamos eu quero que vocês façam realmente dedicado a essas questões, debruçam sobre elas, que depois eu vou comentar cada questão com vocês aí, lá na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou gravar um vídeo, ou vou fazer mais provável, vou gravar um vídeo explicando essas questões de prescrição, para você não errar, mas eu quero que você faça primeiro ela. Quero que você bata a cabeça, eu quero que você aloita com ela, arranha com ela lá, para depois eu poder vir com a correção e você saber onde é que você acertou e onde que você errou. Beleza? Então vamos abrir com o nosso computador, pega aí o seu material, eu vou abrir aqui a tela.
e vou falar a respeito da nossa matéria. Então tá aqui o nosso cronograma, né? Dia 24/10 hoje, aula alegações finais, 8 horas Google Meets, peças e questões. Amanhã, confecção. Segunda, confecção. Terça, em confecção dessa atividade, da quarta peça e das questões que estão aqui postadas, beleza? Vamos ler juntos com muita tranquilidade, sem nenhuma pressa, a seguinte questão. Mateus Túlio, nascido em 10 de janeiro de 2001. Enquanto adolescente, aos 16 anos, respondeu perante a vara de infância e juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, sendo julgada procedente a ação socioeducativa e aplicada a medida de semi-liberdade. Bom, de cara o examinador já colocou uma questão informando que na época que esse sujeito, que o Marcos Túlio, que é o nosso cliente, quando ele, menor de idade, ele cometeu um ato infracional. Esse ato infracional gerou uma sentença de semi-liberdade. Bacana. O que isso nos interessa? Nos interessa pelo fato de que, com certeza, lá na frente, no caso, o promotor vai falar que isso é o quê? Maus antecedentes. E nós já sabemos que isso não gera maus antecedentes. Lembre-se, não gera-se maus antecedentes para a visão nossa de defensoria, de defesa. Processo em aberto, inquérito em aberto, sentença condenatória por tempo da infância e juventude, né? Processo administrativo, PAD, ação de probidade administrativa, tudo isso não gera maus antecedentes para a nossa visão de OAB, beleza? Eu gosto de ressaltar isso porque quando você estiver lá na frente e quiser mudar de caminho, mudar de lado, ir para o lado, digamos lá, do Ministério Público, do inimigo, aí sim, aí você vai ter que ter outra visão e seguir outros entendimentos do STF. Bacana? Você já até colacionou aqui as súmulas. Continuando aqui, vamos lá. No dia 10 de janeiro de 2015, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, Mateus se encontrava no interior de um ônibus quando sentou-se ao lado de Pedro, 30 anos, que mexia compulsivamente ao celular. Mateus percebeu que o celular que estava com o senhor... Opa! O negócio do vídeo deu falha aqui, deu falha aqui, apareceu na tela aqui que não tá gravando não. Beleza, João, meu tá gravando. Vambora. Obrigado. Vamos lá então. Então, voltando, no dia 10 de janeiro de 2015, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, Mateus se encontrava no interior de um ônibus quando sentou-se ao lado de Pedro, 30 anos, que mexia compulsivamente o celular. Mateus percebeu que o celular que estava com o senhor era idêntico fisicamente ao seu, mas um modelo mais antigo que não passava de R$800. Bom, vamos parar aqui, vamos fatiar, vamos entender essa parte aqui. Então o cara estava sentado num ônibus, ele viu que tinha um cara de 30 anos do lado dele mexendo com o celular, bacana? E ele percebeu que o celular era parecido com o dele fisicamente, mas ele viu que o modelo era inferior. Já de cabeça, eu já puxo para o lado, nessa menção na prova, já vou puxar e vou escrever, olha, se ele falou que é parecido fisicamente, vai aparecer alguma situação de erro de tipo. Você está comigo? Falou alguma coisa que é parecido, você já liga. Opa, erro de tipo. A prova colocou o valor do bem. Se colocou o valor do bem, ela está rolando a bola para você chutar. Com certeza lá na frente eu vou ter que alegar o quê? Insignificância. Beleza? Tá entendendo? Você já anota, já puxa o lado. Vai aparecer insignificância, vai aparecer alguma coisa de erro de tipo. Isso é muito importante, porque eu quero que você desenvolva essa visão crítica. Quando você viu, você já bate o olho e fala tem alguma coisa errada. Vamos continuar aqui. Ocorre que perto do ponto de ônibus que ele ia descer, ocorreu um solavanco causado pelo ônibus e tanto o celular de Pedro como o de Mateus caíram no chão. Mateus pega o celular e desce do ônibus. Quando chegou na lanchonete em que iria trabalhar, foi surpreendido com um policial acompanhado de Pedro, que estava no ônibus e aos berros acusava Mateus. Cristiano, desliga seu áudio, por favor. Bom dia. Desliga, por favor, seu áudio. Obrigado. Senão vai atrapalhar o áudio aqui. Só isso. Clica em cima aí. Do xizinho. Onde está o microfone, corta ele aí no meio.
Na sua frente, porra. Tem dois negócios. Tem uma câmera, tem um telefoninho e tem a porra do microfone. Corta ele no meio aí, cara. Faz favor. Ele não achou. Vou te mandar um tutorial. Não achei ainda. Não achou? Tá na frente, cara. Hã? Você aperta tá na tela de frente. Tá um telefoninho vermelho, tá a câmera e tá o telefone. E tá o. Aê! Ô, glória. Vamos lá. Continua aqui. Então vamos lá. Ocorre que perto do ponto de ônibus que iria descer, ocorreu um solavanco causado pelo ônibus e tanto o celular de Pedro como o de Mateus caiu no chão. Então, resumindo, já para ajudar o Cristiano que chegou agora. O cara estava dentro do ônibus, mexendo no celular, olhou para o lado, viu que um celular do sujeito era parecido com o dele, só que um valor menor, de R$800. Dentro do ônibus, deu um solavanco, foi os dois celulares para o chão, ele pegou o celular pensando que era o seu e saiu. Ok? Mateus pega o celular e desce. Quando chegou na lanchonete que iria trabalhar, foi surpreendido com um policial acompanhado de Pedro, que estava no ônibus, e aos berros acusava Mateus de ter furtado o seu celular. Mateus narrou ao policial o ocorrido e percebeu que tinha pego o celular do senhor de forma enganada. Tá aí. Quando ele falou forma enganada, eu já grifei. De ponta a ponta. Erro de tipo. Bacana? Beleza? Vamos continuar. E que tudo não passava de um tremendo engano. Mas, questionado do celular de Mateus pelo policial, Pedro disse que Mateus estava mentindo e que ele não estava com celular algum dentro do coletivo. Aí ferrou, né? Falou que não tinha nenhum celular e falou que é só o dele. Diante de tais casos, Mateus foi preso em flagrante e na delegacia foram ouvidos o policial condutor. Mateus foi submetido à audiência de custódia. Essa parte de audiência de custódia ainda não te pertence, viu? Essa audiência de custódia aqui para vocês não é cobrado ainda, tá? Não vai ser cobrado, tá? Só coloquei essa informação só para vocês que existe ela, mas não vai ser cobrado na prova de vocês essa questão da audiência de custódia. Mas vamos lá. Onde o juiz das garantias, muito menos o juiz das garantias, né? Determinou a conversão de liberdade provisória sem fiança. Bacana. Liberdade provisória sem fiança. Mateus restou denunciado perante o juiz competente pela prática do crime de furto simples na forma do artigo 155 caput do Código Penal. Beleza? Bacana. Então ele foi enquadrado num furto simples. Qual que é a pena do furto simples? Abre o vademécum. Acha pra mim aí. Deixa a galera pensar um pouquinho. Abre o vademécum aí. Bora, Cristiano. Pega o vademécum. Furto simples. Dá tapa no vademécum. Você já sabe mexer nele. Beleza. Vamos continuar aqui. Vai achando aí. Vai mexendo e tá conversando aqui. A denúncia foi recebida em dia 23 de março de 2020. Esse ponto é importante, a gente saber a data da denúncia recebida? Sim. Tá? Quando o examinador colocou a denúncia recebida, okay, é um marco ininterruptivo da prescrição. Bacana? A partir daqui, a prescrição é zerada. Então, o que eu faço? Olha para mim. Eu pego essa data e olho para trás. E vejo na data do fato criminoso. Quando que se deu o fato criminoso? Da data do fato criminoso até o recebimento da denúncia. Esse período eu vou contar quanto tempo ocorreu. Vamos ver lá na questão. A questão diz que o crime ocorreu que dia? Dia 10 de janeiro de 2015. Você está comigo? Bacana? E a denúncia foi recebida que dia? 23 de março de 2020. Agora, no papel, conta aí quanto tempo tem de período desse prazo para esse prazo. Quanto tempo ocorreu? Se você não escrever, se você não fazer conta agora, você vai se lascar na prova. Então pega o papel da caneta e anota aí, faz a conta de cabeça aí, ou de cabeça ou faz no papel mesmo, quanto tempo percorreu o período desde que aconteceu o fato até o dia que recebeu a denúncia. Joga no chat. Digita no chat. Quanto tempo, Cícero? Digita no chat para mim quanto foi. Cristiano também. Joana W, digita para mim no chat. Quanto tempo foi?
5 anos, 12 meses. Não pergunta. Não pergunta. Não pergunta. Afirma. Não vem perguntar pra mim. Afirma, porra. 5 anos, 12 meses, cara. E 3 dias. Perfeito. Maravilha. Bacana. Aí. Porra. Vamos lá. Cravamos. Então, deixa essa informação guardada aí. Deixa essa informação guardada que nós vamos evoluir, que depois a gente vai voltar nela. Beleza? Vamos continuar. Assim que tem... Olha, eu sei, a gente tá devagarzinho. Eu sei que vocês são mais... Vocês já querem... Mas eu quero que você tenha esse passo a passo. É importante ter esse raciocínio. Para que depois, quando a gente começar mesmo a fazer a peça, já está tudo pronto. Já está tudo desenhado. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Continuando. A denúncia foi recebida dia 23 de março de 2020 e não foi formulada pelo Ministério Público qualquer proposta despenalizadora invocando a existência de uma medida socioeducativa anterior aplicada em desfavor de Matheus. Bacana. Vamos parar aqui. Quando o promotor vai denunciar, ele tem que olhar, qual que é a pena mínima desse crime? Ele tem que fazer essa pergunta. Qualquer crime. Quando o promotor vai denunciar, ele tem que parar e pensar, qual que é a pena mínima desse crime? Bom, o crime que foi enquadrado, furto. A pena mínima do furto é quanto? 1 ano. E aí você tem que lembrar que existe um artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que fala a respeito chamada suspensão condicional do processo. O que é a suspensão condicional do processo? É um benefício. É um benefício despenalizador, pelo fato de que o cara não vai ser processado. O promotor não vai denunciar. Ele vai chamar o sujeito, vamos conversar aqui, vamos fazer um acordo. Enquanto você estiver fazendo essas metas que eu vou te dar, e quando acabar essas metas, até esses dias o aluno falou, professor, quanto tempo que pode ser uma suspensão? Pode durar até 4 anos. Professor, mas se for uma sentença condenatória, o cara pode pegar 1 ano. Mas preste atenção. Preste atenção. O seu cliente vai correr o risco de ser processado e vai correr o risco de sofrer uma pena de 4 anos. E além disso, ele ser reincidente para próximos crimes. Com a suspensão condicional do processo, se ele aceita o pedido, o acordo, extingue a punibilidade. Extinguir a punibilidade é bunda de neném. O cara, zerou. Não é reincidente para nada. Então, vale a pena? Claro que vai. Se você fala, claro que vale a pena aceitar a suspensão condicional do processo. Beleza? Tranquilo. Como o promotor nada falou, eu tenho aqui a possibilidade de indagar a respeito disso como uma preliminar. Já vou puxar lá. Preliminar. Ausência de oferta de suspensão condicional do processo. Eu vou deixar do lado anotadinho. Deixa ela aí separadinha. Vamos continuar. Com a juntada do auto... além disso, ele falou, que o cara só não ofertou por causa da medida socioeducativa. Já sabemos que não tem nada a ver, já sabemos que isso não gera e não é fundamento fático para poder realizar, afastar o pedido, afastar a oferta de uma suspensão condicional do processo. Beleza? Vamos continuar a nossa leitura. Com a juntada do laudo de avaliação bem arrecadado, confirmando o valor de R$800. Aqui eu já tenho a ratificação que ele é o quê? Insignificante. Beleza? Já vou. Opa, essa informação eu vou ter que descer lá na hora da peça, eu vou ter que falar ela. Vamos continuar. Matheus foi citado por hora certa. Opa, para lá. Citação por hora certa tem algumas regrinhas. O que é a citação por hora certa? A citação por hora certa é a chamada citação ficta. Tá? É quando o oficial de justiça vai até o local da casa do sujeito, bate palma, aí ele vê uma vez, cadê o cara? Não está aqui. Volta no outro dia, bate palma, cadê o cara? Pô, não está aqui. E aí ele pergunta, cadê o fulano de tal? Ele estava aqui, mas quando ele viu o senhor, ele saiu correndo. Um vagabundo. Então vou fazer o seguinte, amanhã eu vou voltar e vou citar a senhora, dona vizinha. Você, vizinha. Normalmente o vizinho se lasca, a vizinha corneteira. Vou citar a senhora como se eu tivesse citado o réu. É a chamada citação ficta. Por isso é ficta, porque imagina-se que ele conseguiu realizar o ato. Só que tem uns regramentos. O Código de Processo Penal determina isso. Então, não pode ser uma única vez. O cara vai lá e o oficial de justiça diz, está querendo se ocultar, por isso não será
vou fazer a citação por hora certa, não é assim bagunçado. Ela é a exceção à regra. A regra é a citação pessoal. Olho no olho. Você está sendo citado agora. Pau. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui. E aí fala, Mateus foi citado por hora certa na alegação do oficial. Olha lá, na alegação do oficial de justiça de que ele se furtara para não ser citado, mesmo que foi realizada apenas uma única diligência. Já vou grifar em sua residência. Isso aqui é uma outra preliminar, sim ou não? Segunda preliminar que nós estamos apontando, fora ainda a extinção da punibilidade pela prescrição. Mas vamos continuar. Vamos lá. Dado por citado, a vizinha, Dona Clotildes, ok? Que depois desse fato não foi encontrada, sendo que, em verdade, Mateus estava em viagem de férias em outro estado. Sendo que, em sede de resposta à acusação, nada foi suscitado a esse respeito. Durante a audiência, até o aluno para falar, professor, mas não aconteceu a preclusão aí? Não era para ter falado nesse primeiro momento, na resposta à acusação? Então quer dizer que eu não posso falar isso na alegação finais? Gente, esquece isso. Esquece isso. Para a OAB você vai falar, não existe preclusão, eu tenho que falar tudo. Tá? Para a OAB, na prática, pode ser que o Ministério Público dê uma engabelada e fale assim, houve preclusão, você devia ter falado na hora que era para você ter falado na resposta à acusação. Não agora nas alegações finais. Mas para a OAB, não tomo nem aí, vamos falar. Tem que falar tudo. Beleza? Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Tá, beleza aí, Cristiano? Cristiano tá com uma cara assustado, tava trabalhando? Saiu do serviço? Tá de plantão? Não, né? Beleza. É isso aí, vamos lá, firme e forte. Pois tudo melhora, vamos lá. Depois você vai começar a comprar avião, revender avião, vai dar tudo certo. Vamos continuar aqui. Entendeu? Citando a Clotildes, que depois desse fato foi encontrada, sendo que em verdade Mateus estava... Já falei isso aqui, né? Durante a audiência de instrução, restou ausente o Ministério Público, onde o magistrado realizou diretamente para as testemunhas, realizou as perguntas diretamente para as testemunhas e nada foi argumentado pela defesa. Gente, isso aqui é um outro erro processual, sim ou não? Pode. Quem faz pergunta na audiência para testemunha? No processo penal, olha para mim. Não precisa digitar nada, só olha para mim. Se você já assistiu às audiências trabalhistas, é mais ou menos assim. Você vai na audiência trabalhista, é aquela coisa chata pra caramba. Você olha para o juiz, excelência, pergunta para a testemunha se ela estava junto com a parte tal. Excelência, pergunta para a testemunha, e aí o juiz olha para a testemunha e ele faz a pergunta. Não é assim? No penal não é assim. O cross-examination, muito bem, se isso tá afiado. É o modelo cross-examination, ou seja, o advogado ou promotor olha para a parte, para a testemunha e faz a pergunta direta para ele. Tá? Cuidado, no interrogatório ainda é presidencialista. O interrogatório é o juiz que faz as perguntas. Tá? O juiz faz a pergunta. Mas na testemunha, quem faz as perguntas são os advogados. Então, caso o juiz se ele empoderar da função do promotor de justiça, além de violar o sistema acusatório, tá? Além de violar o sistema acusatório, ele também viola processualmente a determinação de que tem que ser realizada a pergunta direta pelo advogado. Ok? Então eu tenho aí mais uma preliminar. Já tem quantos preliminares aí? Essa é a qual? Tirando a prescrição, a terceira. Tirando a prescrição, a terceira, né? Beleza, vai ficar bonita essa peça. Vamos lá. Ao final da audiência, Mateus confessa. Opa, a confissão é importante, sim ou não? Sim. Lá por tempo da pena base, a confissão mesmo se for parcial, a confissão mesmo se for, como chama aquela confissão especial quando ele apresenta uma excludente de ilicitude? Qualificada, mesmo se tiver uma confissão qualificada, se ele apresentar uma excludente de ilicitude também pode ser utilizada como confissão, a confissão também na audiência, a confissão no interrogatório, tudo. Se a prova você viu e falou, ele confirmou os fatos, pronto, você já pode marcar que teve confissão. Bacana? Isso vai refletir lá na segunda fase da dosimetria. Continuando. Após a audiência, o juiz determina que as partes apresentem as suas últimas manifestações de forma escrita no prazo de 5 dias. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pela procedência dos pedidos nos termos da denúncia, pleiteando o reconhecimento dos maus antecedentes em razão da medida socioeducativa antes aplicada. Já sabemos que vão bater isso lá na primeira fase da dosimetria.
Você, novo ou nova advogada, foi intimado dia 28 de setembro de 2020, numa segunda-feira, sendo dia subsequente útil. Tá? Se for na segunda-feira, já vão bater o prazo já. Se for na segunda-feira, se você for intimado, o prazo começa a contar na quando? Na terça, ok? Não é isso? Sim ou não? Então vamos lá, terça, quarta, quinta, sexta, morre no sábado. Se morre no sábado, o prazo prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Então vamos contar. Que dia que vai cair esse prazo? 28, 29, 30, que dia que é? Que mês é? Mês de outubro, né? Vai cair em outubro. Que dia que vai cair? Cinco dias. Tá, faz a conta aí. No final eu vi o prazo para vocês. Depois a gente coloca o prazo. Vai fazendo de cabeça a conta aí. É 5 dias. A peça deve abranger, aí vem lá, nessas informações expostas, apresente excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas. A simples menção ou transcrição do dispositivo não confere a pontuação. Vamos trabalhar? Vamos fazer a peça? Vamos lá, vamos montar ela agora. Primeiro de tudo, vamos endereçar a peça. Peça vai para onde? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, tá? Que vara que é? Vai aparecer vara especializada? Não, né? Apareceu o nome da vara na prova? Não, né? Então eu vou deixar um espacinho, vara criminal da comarca de Cuiabá. Endereçamento está aqui. Aí a gente vai fazer aquele famoso espaço de 5 linhas, processo, número, espaço de 5 linhas. Como chama o nosso cliente? Túlio, né? Marcos Túlio, é isso? Matheus Túlio. Aí vamos lá. Tem que qualificar o cara? Não, né? Nós já aprendemos que qualificação no processo penal, três peças. Habeas corpus, queixa-crime, revisão criminal. O resto tudo não precisa qualificar. Aí coloco, já devidamente qualificados, auto empírico, vem para o intermédio do seu fiel advogado, aquele de sempre que você já sabe, né? Que é aquele enchimento. Apresentar as suas alegações finais em memoriais, com base ao artigo. Qual artigo? Pode digitar no chat. Não, não é o crime não. O artigo da... Eu quero o artigo da alegações finais. Esqueci aqui. Qual que é o artigo das alegações finais? (493), parágrafo 3º. É isso mesmo? Paulino confirma, Cícero confirma, Cristiano confirma. Certeza que o 493, parágrafo 3º? Qual é o artigo das alegações finais? Vamos, gente, para hoje. 403, parágrafo 3º. É isso mesmo, Jonadab? Confirma aí. Pauline, 403, parágrafo 3º. Se Cristiano. Está empatado por enquanto. Quero 2 votos ainda. Preciso de mais um voto para poder dar não unânime. Por enquanto, só tenho 2 votos. Preciso de mais um. Para dar não unânime, eu já fecho o martelo. Já bato o martelo. Paulinho confirmou, então. 403. Parágrafo
terceiro do CPP. Aí vai lá, pelos fatos e fundamentos que passo a narrar. Um ponto. Aí eu venho dos fatos, que a dona Pauline adora escrever. Ô, mulher que gosta de escrever. Tem que escrever mesmo, mas escreva nas teses, né? Mas você escreve também bastante nas teses. O poder de síntese não é fácil, é difícil o poder de síntese, viu? Fique tranquila. Dos fatos aí, nos fatos, como nós sabemos já, nós somos já batizados quanto a isso, nos fatos, o examinador, ele não pontua. Ele não pontua, não há essa pontuação no exame de ordem. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você faz uns fatos em 3 linhas, 4 linhas e passa já adiante. Depois disso, eu quero ouvir Cristiano. Depois dos fatos, qual que é o primeiro bloco que eu vou trabalhar, Cristiano? Preliminares. Você está comigo? Bacana. Qual que é o primeiro bloco de preliminares que eu tenho que trabalhar aqui? Vamos lá? Aliás, para um pouquinho todo mundo. Vamos lá. Vamos lembrar. Vamos lá. É um mantra. Esse aqui já está virando um mantra já. Quando eu vou trabalhar preliminares, eu tenho 3 blocos que eu tenho que trabalhar. 3 grupos. O primeiro grupo de preliminares é chamado de extinção de punibilidade. Artigo 107 do Código Penal, ou também algumas situações esparsas. Nós já falamos. Quando o cara cumpre a suspensão condicional do processo, extingue a punibilidade e não está no 107. Mas a primeira de todas é a prescrição, que é a mais importante de todas. Principalmente a prescrição da pretensão punitiva, que é a que cai na prova. Beleza? Depois disso, no segundo grupo, eu tenho as chamadas garantias constitucionais, né? Que divide em dois vertentes. Provas ilícitas, que eu vou pedir a nulidade, ou o chamado cerceamento de defesa, que eu também peço nulidade. E, por fim, as nulidades que não estão constando na parte de garantias constitucionais. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Como nós já fizemos vários rabiscos aqui, já vai ficar mais fácil. Vamos partir, então, para a primeira, que é... A primeira pergunta é, existe extinção de punibilidade nesse caso? Ocorreu, principalmente, a prescrição nesse caso? Bom, Paulino está chacoalhando a cabeça, dizendo insistentemente, sim, professor, existiu. Então vamos só colocar, então, extinção da punibilidade pela prescrição. Primeiro de tudo, para, levanta a cabeça, olha para mim. Para de anotar, quero que você preste atenção. Vai ficar gravado, preste atenção. Quando eu falo de prescrição, primeira coisa que você... Nós já vimos isso, nós já fizemos esse exercício quando a gente estava escrevendo, estava desenrolando a questão, a gente já começou a fazer anotações. Quais são os períodos de prescrição que você tem que ficar esperto? Data do fato, recebendo a denúncia. Recebendo a denúncia, sentença da pronúncia, se for o caso. Josélia? Quem é Josélia, meu Deus? Ah, vamos lá. Mas vamos lá. Ah, é você, né, Eliesse? Você entrou com Josélia. Falei, quem que é essa Josélia aí? Vamos lá. Voltando então, para a prescrição eu tenho que analisar data do fato, recebimento da denúncia, depois da recebimento da denúncia até a sentença condenatória. No caso de hoje, não houve sentença condenatória ainda, está nas alegações finais ainda. Então, o bloco de prazo que eu vou analisar é do fato até a recebimento da denúncia. Bacana. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, aliás, antes de tudo, qual crime que é? Já sei qual crime que é. Aonde que eu tenho que correr para ver se está prescrito? Qual artigo? Artigo 109. O 109 tem uma tabela lá dizendo quais são os períodos de prescrição. Bacana? Crime de furto, quando prescreve? Primeira pergunta é isso. Cristiano, você tem que anotar. Cristiano, vai lá no banheiro, lá, lava seu rosto, lá, dá uma acordada. Você está muito parado aí, cara. Vambora. Faz umas flexões aí, você está com a cara de sono. Vambora. Levanta a cabeça, vambora. Nada, tem que ser porrada. Não tem que deixar ninguém aqui, não. Vambora. Todo mundo tem que estar junto. Ninguém fica para trás. Minha esposa tá falando, deixa ele. Não deixa ele nada. Isso. Tá bom, Leci. Tá bom. Eu sei que você é flamenguista. Parabéns. Mas isso não vai fazer você passar na OAB também. Vamos lá, olha para cá. Você vai ter que receber só pensamentos positivos maiores comigo. Vamos lá então. 109 da Constituição, do CP, o inciso. Qual é o inciso? 109.
Inciso 4. Então vamos lá. A prescrição do crime de furto, é esse furto, que a pena não ultrapassa 4 anos, ele prescreve em quanto tempo? 8 anos. Você está comigo? Beleza. Bacana. Se você fazer a conta, como nós já fizemos a conta lá atrás, o crime tem 5 anos e 2 meses. Você está comigo? Se você fazer pelo raciocínio 109, pelo raciocínio 109, não estaria prescrito ainda, porque prescreve em 8. Beleza? Tranquilo. Todavia, tem um detalhe importante, que o cara tem quantos anos na data do fato? Tinha quantos anos na data do fato? A questão disse isso, não disse? Quantos que tinha? Na data do fato tinha 16? Não, quando ele era adolescente, né? Então pega aí 2001 para 2015. Quanto é que dá? 2000 2015, que ela tem 16 anos, né? Não. Se eu fiz errado a contagem? Acho que eu coloquei errado a data aqui, hein, galera. Na data, esse cara tem que ser maior. Na hora que eu coloquei a data do fato tá errado. A data do fato tá errado. Porque aqui ele não seria maior de idade, né? Aqui na hora que eu fui fazer a distribuição para a prescrição, para colocar a prescrição, eu acabei colocando errado. Então vamos lá. Sim. Então vamos supor que esse cara tem que ser 97. Tem que ser 97, então, que esse cara. Então vamos mudar a data de nascimento dele. Vamos colocar que ele nasceu em 97, ok? Retifica seu material aí, vai. Isso. Retifica o material e coloca que, em vez de ele foi nascido em 2001, coloca ele que foi nascido em 97. Coloca aí, por favor. Agora vai dar conta. Tá entendendo, Cristiano, o raciocínio? Por que não estava dando na conta? Bacana. Então agora na data do fato. Agora sim, na data do fato ele tem quantos anos? 97 para 2015, ele vai ter quantos? Bacana. Pronto. Então, fechamos essa questão. Então ele tem 18 anos. É isso que eu quero. Bacana. Então vamos lá. Então o cara tem 18 anos na data do fato. Você tem 18 anos na data do fato. Você tem 18 anos na data do fato. Eu tenho que a prescrição é contada pela metade. Onde é que está escrito isso? Artigo 115 perfeito. Bom, se conta pela metade, na data do fato, até a recebida da denúncia tem mais de 4 anos, então o crime está o quê? Prescrito. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, vou fazer um raciocínio aqui agora aqui. Decisão para a prescrição. Aí vou colocar o quê? Primeira coisa. Primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, tenho que mencionar o fato, apontando que o crime por ele cometido prescreverá em 8 anos, conforme o artigo 109, inciso 4. Segundo parágrafo. Todavia, eu dou a curva. O réu, né,
possuía, por tempo do crime, a idade de 18 anos. E, por força do artigo 115 do CP, a prescrição deve ser contada pela metade. Como a data do fato ocorreu em 10 de janeiro de 2015, e a denúncia foi recebida em 23 de março de 2020, temos que já se passaram mais de 5 anos. E, assim, o crime considera-se prescrito. Estou só rabiscando. Você vai caprichar bem mais. Beleza? Vamos fechar o bloco. Bom, aí eu vou ter que pedir, vou fazer os pedidos. Então, nesse caso, o que eu vou pedir nesse caso? Como não é resposta à acusação, na resposta à acusação, lá no 457, lá tem o inciso que fala de extinção da punibilidade. Aqui, nas alegações finais, eu tenho o 386. Dá uma olhada no 386, vê se tem alguma coisa sobre extinção da punibilidade, absolvição por extinção da punibilidade. Vê se tem 386. Vê se tem uma coisa sobre extinção da punibilidade do 386. Tem não. 3864? 46. Fala de extinção de punibilidade? Abre o áudio e lê para mim o 6, para mim, por favor. Que só tá você aqui votando. Você tá isolado aqui nesse julgamento. Vamos ver se tá certo. Vai. Abre o áudio e lê o 6 para mim. Lê para mim o 6 aí. O Cícero não tá votando com você. Lê para mim, gente, o 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Existir situações que excluam o crime ou isente o réu de pena. Não dá. Mas exclui a punibilidade, né? Extinção da punibilidade? Exclui a punibilidade? Não, extinção da punibilidade. Tá aí? Não sei. Não tá aqui. E o 7 tá? E no 7? Não existir prova suficiente para a condenação. Não é. Não dá, tá? Não dá. 386, nas alegações finais, eu não tenho fundamentação pelo 386, nem para apelação. Então, se eu não tenho fundamentação, eu vou para o usual. Qual é a natureza jurídica da prescrição? Extinção da punibilidade. Então, eu vou falar assim, dessa forma, fechando o bloco, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão. Gente, eu já sabia disso, tá? Eu só falei, só para vocês quebrar a cabeça. Da pretensão punitiva. Pretensão da pretensão punitiva. Levando à extinção
da punibilidade. Aí sim, qual é o inciso do 107? Mexe no vademeco, Cristiano. Mexe no vademeco. Não fica assim. Cadê o vademeco seu? Você nem tá com o vademeco. Ele tá no serviço? Abre ele aí, então mexe aí. 107, qual é o inciso? Dita pra mim aí, qual que é o inciso? É o 6? 4, 3, 2, 1? Pela prescrição, decadência ou perempção. Qual o inciso? 4. Beleza, pode desligar o áudio aí, galera. Muito bom. Eu não quero ver isso acabar. Só porque eu estraguei tudo. Desliga o áudio aí, Ulisses. Beleza, pode desligar o áudio aí, galera. Vamos digitar aqui, vamos lá. Fechou? Né? Já coloquei aqui. Foi a primeira preliminar. Segundo grupo de preliminar. Existe mais alguma exceção de punibilidade? Não, né? Podemos avançar. Pauline, seu áudio está ligado. 2.2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na sequência de cabeça. Depois das extinções, eu busco as garantias constitucionais. Prova ilícita. Aconteceu alguma coisa de prova ilícita? Pegaram o celular dele, viram alguma coisa nas mensagens? Teve busca e apreensão indevida? Não teve. Cerceamento de defesa? Calma, vamos por partes. Primeiro vamos por provas ilícitas. Teve prova ilícita? Não. Aí eu vou para o sistema de defesa. Aí sim, houve sistema de defesa em que momento do processo? Qual foi a situação? Pode abrir o áudio e falar. Teve sistema de defesa, Pauline? Sistema de defesa. É aquela hora que o magistrado realizou as perguntas diretamente para as testemunhas. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Cerceamento pela não obediência do cross-examination. É isso? Examination. Não precisa colocar o tópico como eu coloquei aqui. Você pode colocar só cerceamento de defesa. Ok? Vou colocar só cerceamento de defesa para ficar mais bacana. Cerceamento de defesa. Tá aqui. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Narrar o fato. Eu vou dizer que durante a audiência, o magistrado desobedeceu, eu vou colocar isso, o sistema acusatório, eu tenho que falar isso na minha peça. Ok? A ordem de leitura, qual que é o artigo? A ordem de perguntas na audiência, qual que é o artigo de perguntas da testemunha? Eu vou ter que falar que ele feriu algum artigo do processo penal. Qual artigo que ele feriu? Ah, antes disso, né? Não, pode falar, vamos ser específicos. Vai, qual artigo que ele feriu? Que fala certinho quem deve perguntar. Bora, Jandar. Vamos participar, gente. Digita pra mim aí. Quero que vocês participem.
Não pergunta, responde. Crava. Dá uma olhada lá na testemunhas também, na parte de testemunhas do processo penal, na parte de testemunhas. Lá na parte de testemunhas, lá tem uma sequência que faz a inquirição. Provas de espécies, testemunhas. Quem for achando já vai digitando. Jorandap congelou sua imagem aqui, Jorandap. Sinal tá dando certo aí? Ah, tá, beleza. Voltou. Bora, rapaziada. Tá muito devagar. 362. Lê pra mim o 362 aí, Jorandap. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, oficial de justiça. Jorandap, esse aí é outra coisa. Esse é a próxima. Eu estou perdido, então. Não, nós estamos falando sobre quando o juiz fez as perguntas para a testemunha. Então eu tô... Mas deixa essa daí. Deixa esse aí eu vou usar agora. Guarda aí o 362 agora e vamos falar sobre ele. Tá? Guarda ele aí. Mas eu quero aquela parte que o juiz perguntou para a testemunha. Tá? Mas guarda o 362 aí. Beleza? Pode tirar o áudio aí. Procura agora aí a sequência das testemunhas. Bom, gente, não quero soprar não. Bora, eu quero que vocês quebrem a cabeça aí. Você não tem por que estar aqui. Eu não tô nem achando onde é que fala sobre as testemunhas. Vai no índice. Vai no índice. Procura no índice. Tem que ter uma familiaridade com o índice. Vocês têm que conhecer o índice na palma da mão. Não pergunta. Paulinho jogou 212. Alguém mais aí? Vê se 212 vai bate. Cristiano, você conseguiu baixar? Você teve acesso? Não teve acesso à pasta, né? Eu vi agora que eu já liberei. Se você clicar agora, você consegue entrar lá. Te liberei aqui agora. Lê pra mim, Paulinho, 212, que essa rapaziada tá muito devagar. Vai, 212. Lieci tá muito devagar, Lieci. Você tá muito devagar, pô. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Acabou, bateu. Pisou na cabeça da serpente. Acertou, é esse mesmo. É esse? Já vou nem dizer pra você que você vai ter que colocar um clipezinho nessa aí, né? Que aí você não vai ficar perdido como você acabou de fazer isso aqui comigo agora, passaram vergonha. Que é pra você ter achado isso aí em menos de 2 minutos. Tá? Demorando muito. Então, desobedeceu o sistema acusatório e aí ele feriu o artigo 212 do CPP. E aí eu coloco o combo. Coloco ainda o artigo 5º, inciso L e V, e o LV. Ampla defesa contraditória. Fechou, nulidade. Diante disso, requer o reconhecimento
do cerceamento de defesa, refletindo a nulidade do ocorrido na audiência, refletindo a nulidade do artigo 564, 564 inciso 4, né? É o Coringa. Foi. Agora sim, Jonadab. 2.3. Agora vamos entrar no grupo de nulidades. Da nulidade pela citação por hora certa. Agora sim, Jonadab. Primeiro parágrafo. Contar o fato. Segundo parágrafo. Mencionar a violação ao 362. Terceiro parágrafo. Pedir a nulidade da citação com base no artigo 564. Vê se tem no 564 alguma coisa só da citação. Ou se a gente vai utilizar o quadro, inciso 4. Tem alguma coisa de citação ou vai usar o 4 mesmo? 564. Tem o 564, inciso 3, a letra E, a citação do réu para ver se processar o seu interrogatório quando presente e os prazos concedidos à acusação e à defesa. Bacana. Ana Pauline, muito bom. 564, 3, a linha E de escola. Foi. 2.4, tem mais uma nulidade, não tem mais uma? Ou acabou? Acabou, Cristiano? Tem mais alguma nulidade? Essa cara feia que você fez aí. Acabou, Pauline? Tem mais alguma? Cícero, acabou a nulidade? Metemos 3 já. Metemos aí cerceamento, citação por hora certa. Falamos a respeito da prescrição. Teria mais alguma? Opa! Exatamente. 2.4. Tem o artigo 89 lá. Pela ausência do oferecimento da suspensão condicional. Olha, eu vou dizer para você, quem do processo é que você tem a opção de você não fazer essa prova, né? Você pode ter a opção de você fazer a prova o 32º, né? Como eu estava comentando com o Cícero no início da aula. Só que aí, por exemplo, se você for fazer a próxima prova, já vai incluir aqui não só a suspensão condicional do processo, inclui também agora o acordo de não persecução penal, entendeu? Então aí é mais uma coisa para você estudar, e mais um artigo para você poder estudar, entendeu? Então por que eu falo para você, faça logo essa prova esse ano e já resolve essa treta, tá? Beleza? Porque isso aí teríamos mais uma situação para você poder alegar. Mas agora no nosso mundo aqui é só a suspensão condicional do processo. Primeiro parágrafo, vou contar a história que o promotor de justiça
relatar o fato. Segundo parágrafo, eu tenho que falar que não há maus antecedentes. Aí eu posso meter aqui a súmula 444. Presunção de inocência. Depois, apresentar o artigo 89 da 9.099 de 95. E aí, pedir a nulidade do ato com base no artigo... Opa, antes disso. Artigo 564, inciso 4, e que o MP seja compelido em realizar a oferta, caso se recuse, com base no artigo 28 do CPP. Súmula. Qual que é a súmula que nós falamos que vai falar que o juiz pode aplicar por analogia o 28 e determinar que o promotor faça a oferta da suspensão constitucional do processo? Acha para mim isso, Paulinho. Ontem até na aula nós falamos sobre isso. Qual é a súmula que é? Súmula do STF. Sim. Acho que era 600 e alguma coisa. 600 lá vai fumaça. Acha para mim, Cícero. Então, rapidão. Qual é a súmula do STF que fala que o juiz pode usar de analogia do 28 e determinar que o promotor cite, aliás, oferte a suspensão constitucional do processo? Utilizando o 28. Achei, professor. Vou falar. 696 do STF. Pode falar. O que ela fala? Pode ler. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia ao artigo 28 do Código de Processo Penal. Fechou? Guarda para vocês já isso daí que você pode fazer esse pedido dessa forma que eu fiz aí. Pede a nulidade do ato com base no 564, inciso 4, CPP, e que caso o Ministério Público se recuse, você mete o 28 nele com base na súmula 696 do STF. Lembra do 28? 28 é quando o promotor ele quer arquivar o inquérito policial e o juiz se nega. Fala assim, não vou arquivar nada. E aí remete para o Procurador-Geral de Justiça, ou para a Câmara de Revisão, se for o Ministério Público Federal. Beleza, mérito. Isso daí é só a pontuação orbital. Mérito aqui, o filé está aqui. Mérito. Vamos lá. O que eu vou alegar de mérito aí? Erro de tipo essencial. Já está na cabeça, né? Eu vou pedir a atipicidade pelo erro de tipo. Posso colocar só assim para não me complicar. Se você ler a questão, é bem como nós estávamos lendo ela, né? Quando apareceu que o cara se enganou, ele pensou que era uma coisa, era outra, você já sabe, opa, erro de tipo. Ah, pessoa, essencial, evitável ou inevitável? Não interessa. Tudo para nós aqui é realmente inevitável, tá? Tudo para nós é inevitável. Não tinha como ele se... mas não tinha como. Tá? Para a gente alegar na nossa defesa, principalmente tese de mérito, é inevitável. Ok? Como eu faço? Primeiro parágrafo. Eu vou contar a história.
Vou dizer que ele estava no ônibus, sentou do lado da pessoa, o cara estava com o celular parecido com o dele, ok? E na hora que deu o solavanco, ele trocou o celular. Quando ele foi abordado, ele descobriu que realmente era o celular do cara e não dele. Pronto, você já matou. Qual base? Qual artigo? Erro de tipo, qual artigo? 20, boa. Se for o caso, copia o artigo inteiro, se for o caso, na peça, tá? Escreve o 20, que ele é curtinho, dá para você colocar inteirinho ele colocando os requisitos, tá? O erro de tipo, como eu falei, não vamos entrar nesse inexcusável, inevitável, porque falar erro de tipo essencial, usa a palavra-chave erro de tipo essencial, ok? Erro de tipo essencial, e o examinador, ele não faz a distinção na prova. Erro de tipo essencial, e você mete o quê? Pediu o quê? A absolvição. Primeiro, vamos pedir já. Pedido. Reconhecimento da atipicidade formal, que não houve crime, pelo erro de tipo, ok? Aliás, reconhecimento da atipicidade formal pelo erro de tipo, levando a absolvição do réu com base no artigo 386, inciso... Qual inciso? Inexistência do fato. Fato inexistiu. Bora, rapaziada. Inexistência do fato. Olha, depois que passar essa fase aí, vocês vão fazer comigo mentoria para quem queira, né? Para Defensoria Pública, magistratura, promotor de justiça, delta, delegado, ou para advogado mesmo. Hein? Depois me procurem, depois que passar essa fase, viu? Tô com uma turma de defensoria aí. Nossa, monstro. Tudo da Univag, pessoal da Unic, tudo foi meus alunos, ou foi da LAC. Tá bacana. Tá, e aí? Vai, Cícero, qual é o inciso, pô? Até agora ninguém colocou. Posta aqui no... Ah, tá, agora fui ver. Inciso 1, inexistência do fato, né? Bacana. Cristiano, preste atenção. Toda vez que você viu na prova, que colocou o valor do bem, você fala insignificância. Aliás, eu fui muito rápido. No mérito, nós também temos fases a serem passadas. Eu tenho 4 blocos no mérito que tem que enfrentar. Primeiro, excludente de licitude. Segundo, excludente de tipicidade. Segundo, excludente de licitude. Terceiro, excludente de culpabilidade. E, por fim, escusa absolutórias. Essa é a sequência que eu tenho. A primeira eu já achei. A tipicidade pelo erro de tipo que leva à absolvição pela atipicidade do fato. Ok? Uma excludente de tipicidade. Ainda aqui, existe mais outra excludente que eu posso trabalhar? Sim. A partir do momento que falou de valor abaixo, eu tenho valor que é o quê? Insignificante. Se é insignificante, eu posso também trabalhar outra tese, que é a excludente da tipicidade pela insignificância. Aqui a tipicidade não formal, e sim material. Beleza? Tranquilo? Segundo parágrafo, se está perguntando se é o segundo parágrafo.
Qual o segundo parágrafo? É que misturou aqui, lá em cima, né? A tipicidade, primeiro parágrafo você vai falar o fato. Segundo parágrafo você vai dizer o artigo 20, né? Vai trabalhar o artigo. Aí o terceiro parágrafo é pedido. Como eu disse, no segundo parágrafo você coloca, se for o caso, o artigo inteiro. E explica que houve realmente o erro de tipo essencial, levando à exclusão do dolo e da culpa, por consequência, não há tipicidade do fato. Ponto. Ok? Aí eu vou lançar então 3.2. Do reconhecimento ou da atipicidade material pela insignificância. Não, esse que eu escrevi é o terceiro parágrafo, é o pedido. Se você colocar só da insignificância, tá valendo. Professor, se eu não colocar nada, como o Jonadab está fazendo comigo, está me sacaneando. Ele não coloca título, ele está fazendo uma fila lá e está dando dificuldade de poder corrigir as peças dele. Mas eu corrijo, entendeu? Com raiva, mas corrijo. É assim que o examinador vai corrigir a sua peça, com raiva. Divide por tópico, pô, fica mais fácil. Mas beleza. E tá muito breve. Eu já comentei muita gente aqui, né? Mas o Jonadab, só para você pegar, tá muito, assim, não posso ir direto ao ponto, Jonadab. Lembra que eu falei com o Ender também isso. Mas você não tinha acesso ainda, Leci? Até agora? Já liberei. Liberei agora lá você e o Cristiano. Tá liberado. Hoje que você está tendo acesso à peça, né? Seu porcaria. Vamos lá. Tem mais de uma semana de curso aí. Então na quarta meta. Quando vai amanhã, você vai meter peça para me corrigir no final de semana, né? Eu vou corrigir sua peça só quarta-feira, olha lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tem que colocar mesmo dia, pô. Vamos lá. Beleza, então, o que eu estava falando? Eu até perdi. Ah, tá, tipicidade, né? Isso, né? Então, vamos lá. Então, vamos fechar ela aqui, então. Vamos começar de novo. Então, o primeiro parágrafo. Fato. Tem que dizer lá que ele, na hora que ele viu o celular, ele viu que era o valor. Depois tem que dizer que realmente na juntada da documentação, nos autos, isso é importante você dizer, que foi comprovado o valor de R$800, que ele comprova a insignificância dele. Beleza? Tranquilo. Então, no primeiro momento, você vai dizer isso, vai dizer, relatar o fato. Segundo parágrafo, eu vou trabalhar o quê? O meu fundamento. O fundamento da bagatela não tem artigo em lei. O fundamento é que, dentre as fontes do direito, né, não é só a lei. Eu tenho também a jurisprudência. Então, eu tenho o quê? A jurisprudência. Fundamento vai ser o quê? Vou dizer a jurisprudência dos tribunais vem reconhecendo superiores, vem reconhecendo a aplicação da insignificância que leva à atipicidade do fato. Tem princípio que eu posso juntar aqui também, que eu posso falar? Qual o princípio que eu posso meter aqui na insignificância? Eu sei, mas para reforçar a insignificância, tem algum princípio para reforçar a insignificância? Porque o fundamento nós já colocamos os tribunais superiores. Mas tem algum princípio que eu posso mencionar aqui para poder reforçar o meu pedido da insignificância?
Lesividade e intervenção mínima. Vai cair um toró hoje, hein? Jonathan tá afiado, gurizão. Lesividade e intervenção mínima. Muito bem, 01. Intervenção mínima. Aí, ó. Vou meter os dois. Lesividade e intervenção mínima. Vou botar os dois no meu segundo parágrafo. E aí vou fechar. Terceiro parágrafo. Pedido. Vou pedir o quê? O reconhecimento da tipicidade material, só não posso errar essa, né? Não posso colocar formal, na bagatela colocar formal, né? Reconhecimento da tipicidade material. Aí eu posso falar que, posso dizer ainda no fundamento, no segundo parágrafo, no enchimento, dizer que o valor o sujeito era primário, né? O valor, a repercussão do crime, a oficialidade do valor é mínima, a oficialidade menor do crime é mínima, menor potencialidade lesiva da ação criminosa. Posso colocar esses fatores que, inclusive, são requisitos dados pelo próprio STF. Bacana? Então, tá bom. Então, eu vou falar aqui a tipicidade material pela insignificância. Levando à absolvição do réu com base no artigo 386, inciso 4, 6. Mais alguém? Lê para mim 6 aí, Pauline. É para ler? Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Artigo 20, 21, 22, 23, 26 e parágrafo 1º do artigo 28, todos do Código Penal. Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Eu acho que 6 não dá, Pauline. Vê o 4 aí. Estar provado que o réu não concorreu para infração penal. Também não. Infração penal não vai dar, Cícero. Vê o 3. Não constituir o fato infração penal. Vou pro 3. Uhum. Tá? Bacana? Então, 386, inciso 3. Mas isso aí, bom que a gente está quebrando a cabeça. Não tem nada pronto. Beleza? Olha, eu vou dar um bisu para vocês. Toda vez que tiver furto na prova, a prova adora o furto. Por quê? O furto é possível em significância. O furto é possível privilegiado. O furto você pode pedir aplicação de medidas diversas de prisão, a conversão do PPL em PRD. O furto é regime aberto, dependendo do caso. Então, o furto possibilita várias situações mais brandas, né? Pode também existir o furto de uso, que exclui também a tipicidade, tá? Furto de uso exclui também a tipicidade. Furto famélico, que exclui a ilicitude por estado de necessidade. Então, o furto realmente, principalmente o furto simples, é muito querido pelo exame de ordem. Por quê? Ele é um leque de vários... Eu chamo que o furto dos crimes é o coringa, porque ele tem várias situações que o examinador pode trabalhar. Mérito acabou? Ou tem mais alguma tese de mérito? Se acabou, eu vou para a tese de
Subsidiárias. Isso. Vamos para subsidiárias, então. Primeiro, você sempre trabalha a pena base. A pena base eu tenho que o promotor falou de maus antecedentes, não é isso? Sim ou não? Então eu vou pedir afastamento, inexistência de maus antecedentes. Primeiro parágrafo, contar a história. Houve sentença lá na fase em que ele era menor de idade. Parará. O promotor, inclusive, não ofertou atitudes penalizadores e ainda pede o aumento da pena base por existir maus antecedentes. Nós já falamos isso lá no começo, não há maus antecedentes. Bom, fundamento. Segundo parágrafo, fundamentar. Lembra que aqui na dosimetria é mais rapidinho. Você pode meter 2 parágrafos só, já está beleza. Ou às vezes até em um parágrafo único você matar a questão. No segundo parágrafo, e eu vou fechar aqui já no segundo parágrafo, eu vou botar o quê? Qual súmula? 444. Tem mais alguma? De maus antecedentes? A outra, a 718 e 719, fala de gravidade abstrato, né? Mas não é o caso, né? Não falou de gravidade abstrato, a gente deixa guardado. Já ia digitar aí, né, Paulinho? Paulinho foi até assim. Ok? Princípio, o que mais que eu tenho? Presunção de inocência. E foi. 4.2. Pena intermediária. Na intermediária eu tenho a confissão e a idade dele, não é isso? Tá comigo, Cristiano? O Cristiano tá com uma cara que parece aqueles cachorros caídos da mudança, não sabe onde é que tá, perdido mais do que segue tiroteio. Tá perdido, Cristiano? Faça as questões aí, que nesse final de semana você e o Eliesi aí, faça as questões pra gente poder ir conversando, tá? Vocês pode mandar as antigas, eu vou olhar e a gente vai conversando. Você tem que entrar no eixo. A gente tem que, como eu falei no primeiro dia de aula, tem que vestir a camisa de novo. Se não vestir na camisa, meia boca vai tomar pau. Se for meia boca para a prova, vai tomar pau, bonito. Tá? Vai reprovar e vai voltar de novo para a primeira fase. Tá? Que a gente tá, esse período de parada aí quebrou todo mundo. Realmente, quebrou todo mundo. Tá? Então é necessário que você dá aquela chacoalhada. Eu falo assim, só para você ter uma ideia. Eu vejo como quando eu tô aqui, eu tô trabalhando pra caramba. Bah, nessa pandemia, eu nunca trabalhei tanto na minha vida em casa. Vou falar pra vocês, eu tô acordando todo dia, basicamente, 3h30, 4 da manhã. De segunda a segunda. Hoje eu acordei 4 da manhã para poder fazer o material das turmas que eu tenho de mentoria, mas aqui, e estudar para a aula de vocês. Sempre estudo para minhas aulas. Eu digo a vocês, direto, nunca estudei tanto. Então, o que eu quis dizer? Vocês precisam fazer mais igualzinho quando eu faço. Quando eu estou muito trabalhando, eu tenho que dar um time, eu tenho que fazer alguma coisa e parece que eu tenho que restartar. Eu tenho que sair, aí eu vou fazer um café, aí eu começo de novo. Então, mais ou menos assim, você precisa dar esse start de novo. Você precisa dar essa engrenada de novo para voltar a estudar. Não pode ficar no marasmo. Se ficar com ele, não, a OAB vai ter dó de mim porque foi da pandemia, ela vai vir com uma prova, que porra nenhuma, a prova já está pronta. Ela vai vir com a prova fodida mesmo, vai reprovar, não quer saber. Entendeu? Então eu digo a vocês, então, dá aquele start de novo, dá aquela chacoalhada, não, vamos embora, vamos começar de novo, entendeu? Pega o material, pega a apostila lá, já começa a fazer praticar. Até prometi, falei para vocês que na aula passada, de fazer uma compilação das questões. Até falei isso. Vou fazer agora à tarde, vou mandar para vocês uma compilação só das questões. Tem um cara que chegou aqui. Vamos dar um intervalinho, 10 minutinhos, e a gente volta daqui. É a sirene. Vamos dar um intervalinho, 10 minutinhos e já volto aqui, rapidinho. Só um pouquinho, 10 minutinhos. E aí, galera? Tá foda, hein, cara? Cair na real de novo, hein? Puta Tá merda. feio. Tá feio. Pô, Eu perdi eu não muito foco. Eu não lembro de mais nada.
Você ainda tá fresco, você saiu da faculdade agora, recente. Mas eu nada, tô... mas você acha que é o seguinte, a gente tem que pegar, que é rápido, que a gente já viu, pegar desde o comecinho aquelas apostilinhas lá, ver todas essas excludentes, dar uma revida geral e começar a cair de novo nesse exercício aí, eu acho que é a única coisa. Eu tenho tudo aqui, só que assim, dessa semana pra cá, que eu vou ter tempo para mim poder começar a fazer isso. Eu perdi a primeira semana de aula, então assim, e por vídeo, cara, é horrível, é tudo diferente. Então, assim, complicadíssimo, Cícero. Eu não tenho a segurança, por exemplo, igual a gente estava em sala de aula, você ver, você perguntar, você ouvir outros colegas, entendeu? A gente não tem essa segurança aqui. A verdade é que esse sistema online aí, ele não tem aquele contato, sabe? Não tem aquele... Ele é complicado mesmo, nós vamos ter que Se adaptar, com certeza. Só que para nós que já é burro velho, é mais foda, né? É verdade. Esse pessoal aí que é mais novo e tal, e que essa galerinha que gosta de internet, que vive no computador, esse povo aí viaja legal. Agora essa galerinha dos 18 aos 25, eles vai bem, cara. Agora nós que já tá dos 30 para lá, já tá mais lascado. Não, e outra, são novos tempos, né? Exatamente, se a gente não se adaptar. Novos tempos, não é que a gente tá atrasado, é que a gente não tá vivendo agora, né? Quando lá atrás nós vivíamos outra coisa que eles nem sonham. Isso, exatamente. Mas é assim mesmo, a gente vai indo. Só que eu vou falar para você, eu vou pegar firme agora, só que não sei, cara, eu tô descrente demais, sabe? Eu tava com muita confiança enquanto nós estávamos nos preparando lá atrás, lá em janeiro, fevereiro. Aí que veio essa pandemia e arrebentou com nós todos, cara. Nossa, O negócio é o seguinte, o negócio é cair em órbita de novo, não perder tempo e pegar e dar um split final aí nesse último mês. Eu não sei nem se eu vou fazer essa prova, cara. Eu vou fazer, sabe por quê, Cícero? Foi igual o professor falou. Eu vou fazer porque vai ser base. Se eu não passar, eu vou ter a repescagem, normal, certo? E aí eu já tenho um pouquinho mais de experiência, né, Cícero? Vou sentir como que é esse negócio, entendeu? Não adianta, a experiência é isso aí que nós faz, esse exercício é isso aí. O problema, sabe o que é? É a surpresa que vai ter lá. Você vai chegar que vai pegar uma peça que você nunca viu, tá? Pode ser que tenha as mesmas teses, mas vai pegar uma peça nova que você nunca viu, vai pegar questões que provavelmente nunca vimos também, é lógico que daí vai ter que... A surpresa, o elemento surpresa Não, vai ser fora. Isso aí é normal, Cícero, mas eu falo em relação a tempo. Esse é um grande problema. Você tá entendendo? Você vai pegar essa experiência. É esse negócio. Eu parei, Cristiano, de ficar adulando muita peça. Ficar não pode. E falando fato, e conversando. Cara, negócio falando difícil, né? Curto e grosso, tem que passar logo, fazer ela rápido. O mais rápido possível. Só que é o seguinte, a peça vai tomar muito tempo da gente. Então, vai ser interessante eu ir lá e fazer essa prova, mesmo não tendo confiança de que vou passar, entendeu? Por exemplo, a primeira fase eu estava confiante. Eu fui confiante, entendeu? Só que a segunda fase eu estava confiante até o momento da pandemia. Depois da pandemia, eu larguei tudo. Falei, cara, aí ó, nós vamos para quase 1 ano, mais de 9 meses. Sem prova, sistema de pandemia, eu larguei. No segundo mês de pandemia, eu falei, esquece, eu não vou mais ficar quebrando cabeça com o AB. Martins seguiu aí uns 3, 4 meses no período de pandemia estudando, comendo livro. Eu acho que depois disso que ele parou também. Eu tava igual ele, no mesmo pique. Eu fiquei estudando até essa última que passou aí pra frente, aí eu desanimei. Só que é o seguinte...
Só que o seguinte, isso aí desgastou vocês, entendeu? Desgastou vocês. Gastou. E eu, assim, eu não me desgastei, mas desgastei tanto. Tanto é que na hora que eu pegar aqui, aí o bicho vai pegar. Eu só queria, sabe o quê? Que tivéssemos aulas presenciais, cara. Ah, isso aí pode esquecer, porque eu acho que nem o LAC mais eu acho que está disponível depois que o Luiz Carlos lá entrou na vice, né? política, foi pro pau lá. Pois é, mas deixa eu te falar. Você sabe que nós temos uma beira lá ainda, não temos? Do curso que nós pagamos? O quê? Nós temos nós ainda temos direito do curso, porque nós não terminamos, não finalizou, né? Cara, não sei, agora você me apurou, viu, bicho? Não sei se isso ainda vale, entendeu? Se ainda vai rolar. Não sabemos mais da relação do Kleber com o LAC. Não, mas pelo menos, Cícero, pelo menos a aula online gravada eles podiam disponibilizar para nós, né? Ah, eu acho que também não, cara. Sabe por quê? Porque precisa do TI lá, precisa dos caras lá. Eu não sei nem se mais tem funcionário lá. Não sei nem se está tendo curso lá no ar. Isso. Vamos lá. Cheio de conversa fiada. Essa conversa fiada. Deixa eu só alinhar. Mas vamos querer ir lá no LAC assistir a aula. Ah, eu tô ouvindo, faz hora que eu tô ouvindo vocês conversar, só pra onde vai essa conversa. Ô, Leci, desliga o áudio seu aí, Leci, por favor. Teremos 2 encontros presenciais, viu? Não tinha nesse nosso pacote. Tanto é que foi feito um valor menor, né? Tá ligado, né? O valor que eu tinha passado, eu vou fazer um valor menor. E aí nós vamos fazer 2 encontros presenciais da minha cota. Eu vou fazer presenciais com vocês. Quando tiver 2 sábados antes, a gente vai encontrar. Entendeu? O primeiro ponto é esse, tá? A gente vai encontrar não sei aonde, nem que seja aqui em casa, a gente vai encontrar. Segundo, quanto ao LAC, não há mais prestação de serviço, tá? Esse contrato já se findou lá atrás. Eu prorroguei, inclusive, com vocês um período que não estava no contrato. Eu, assim mesmo, eu prorroguei com vocês um período até a outra prova. Nós continuamos mandando material, eu corrigi material de muita gente. E aí, prorrogou de novo, aí cessou. Não tem mais como continuar. Então, quanto a LAC, não há mais vínculo contratual, tá? Terceiro ponto, a respeito... Cristiano, não dá mais para entrar com a ação, não. Não dá. Não prescreveu ainda. Outra coisa, tem como liberar as aulas da LAC, como o Cícero falou muito bem. Cara, a LAC agora é uma outra empresa. O LAC anteontem ele renunciou, né? O mandato dele de prefeitura. Ele renunciou, não vai mais sair para vice, né? Ele renunciou anteontem. Então, realmente, eu não sei como é que... quanto a LAC em si, eu não sei como é que... Esse negócio aí, cara, deixou a LAC perecer. Porque, outro ponto, a respeito... você falou, né, Cristiano? Eu estou acostumado com aula presencial, aula online. Cara, é o que tem para hoje. Você tem que desenrolar. Olha o meu bigode aqui, ó. Adaptação, professor. Adaptação. Vou falar para você, porque se não for comigo, você vai ter com uma menina lá, acho que ela é pelo Damásio, ou pelo Ciesc, ou pelo Damásio Online, entendeu? Não, então, tá ótimo. Não, questão de adaptação. Eu sei, a gente adaptação, mas é o que tem para hoje, é isso aqui, cara. Eu concordo, e é por isso que nós pagamos. Não, então por isso que eu quero que vocês façam as peças que eu possa corrigir, né? Agora, se não faz professor, as peças... igual eu tava falando pro Cícero, eu tava todo enrolado, cara. Agora que eu tô começando a... Então é o seguinte, você tem, né, a repescagem, mas tem gente que não tem, né? Que essa aqui é a última. Se reprovar nessa, entendi. Aí zera de novo, entendeu? Agora você pode ter essa opção de poder fazer para testar, mas tem gente aqui que tá na faca no pescoço, né? E se perdeu essa, já era. Então, eu vou dar esse start, igual o Cícero tava falando, óbvio, mas assim, o problema é que a gente tava numa crescente tão boa que eu tava super confiante até a pandemia, até o começo da pandemia. Depois
eu relaxei de um todo e hoje eu estou O sentindo negócio é o muita dificuldade. seguinte, Então- o negócio é que a gente tinha uma data, e a gente estava dando um sprint para quando chegar naquela data, tá com conhecimento no máximo. Aí quando prorroga, o conhecimento começa a deprimir. A moral baixa, como a gente fala no quartel, a moral baixa. Mas o que eu tenho... agora presta atenção no que eu vou dizer para você. Então, crie situações, reanime, entendeu? Põe um dedo na tomada, o que for, mas você tem que voltar de novo e não dá tempo mais para poder ficar falando Não dá. foda-se. Faz milagre, Kleber. Vai atrás. Eu tô 24 horas aqui. Se você mandar um WhatsApp para mim, se mandar tirar dúvida, começa de novo. Você faz milagre também? Faz, traz pessoa amada em 3 dias, se for outra comarca, 10. Ganhei! Plantei. Vamos lá então. 4.2, segura aí, vamos embora. Falei de maus antecedentes, a gente fechou. Você não tá anotando, Cristiano. Eu tô vendo você olhando para mim, você não tá anotando, pô. Tem que anotar, cara. Vai anotação, tem que voltar a ser aluno mesmo, senão não dá mesmo. Vamos lá. 4.2. 4.1 foi inexistência de maus antecedentes. 4.2 nós vamos falar sobre minoridade relativa. Bacana? Na verdade, eu vou botar no mesmo pacote. Atenuantes do 65. Eu tenho duas aqui. A primeira delas é a minoridade relativa. Lembra que ele tinha quantos anos dado de fato? 18 anos. Se ele tinha 18 anos, ele tem a prescrição contada pela metade e, além disso, a atenuante do artigo 65, no artigo 65, inciso 3. Inciso 3. Então eu vou fazer isso. Eu vou primeiro narrar o fato, falar que ele tem a idade de 18 anos na data do fato, e depois disso fundamentar com o artigo 65, inciso 3, pedir o que? A aplicação da atenuante. Eu posso fazer isso nesse parágrafo separado, ou eu posso fazer os dois juntos. Porque está no mesmo artigo, 65. Eu posso Nós vamos falar primeiro da minoridade ou da confissão? Eu já meti... Eu meti minoridade, né? Mas vamos botar... Ok. Não tem problema, posso colocar aqui embaixo, porque está no mesmo 65, né? Vamos por ordem. Inciso Então, primeiro. Botar confissão. Botar confissão aqui. Artigo 65, inciso 1º. Vamos na ordem. Depois, a minoridade relativa. Tudo isso em 3 parágrafos também? Tudo em 3 parágrafos. Então, deixa eu colocar tudo junto aqui. Vamos compilar aqui. 65. Aí, vou colocar aqui a confissão. Alguém está com o microfone aberto aí. Obrigado. Aí. Atenuante do artigo 65, confissão. Minoridade relativa a 18 anos, 65.3. Então, nesse bloco, eu vou começar falando. Na data do fato, fulano de tal tinha apenas 18 anos, dando ensejo à aplicação da atenuante do artigo 65, inciso 3. Além disso, ele confessou em audiência o fato criminoso, levando-se em consideração, nesse caso, a atenuante do artigo 65, inciso A. A confissão qualquer. Qual inciso que é a confissão? A. Beleza? 653D. E a minoridade? CD51.
Tá aí. Primeiro parágrafo, conta o fato. O segundo parágrafo, apresenta a minoridade e peço a aplicação dela. Mais alguma de 62, 65? Não, né? Aí nós avançamos, vamos para o 4.3. Aí, vamos lá. Levanta a cabeça, olha para mim. Toda vez que você viu o valor menor, você presta atenção. Se a questão, se for uma alegação final, e se for uma apelação, e cair um furto simples, saiba. Se tiver insignificância, vai aparecer furto privilegiado também. Se tem insignificância, tem furto privilegiado. Se tem insignificância, tem furto privilegiado. Ok? Então, na terceira fase, eu vou pedir a aplicação do reconhecimento do furto privilegiado. Reconhecimento do furto privilegiado. Reconhecimento do furto privilegiado. E aí vou alegar qual artigo? Artigo. Aí primeiro caso, primeiro momento. Primeiro. Aqui eu vou ter que gastar um pouquinho de energia. Primeiro parágrafo. Cristiano, seu áudio tá ligado ainda, Cristiano. Cristiano não, o Cícero. O meu não. Então tá. Narrar o fato. E indicar os requisitos do artigo 155, parágrafo 2º do CP. Então, no primeiro parágrafo, vou fazer o seguinte, vou narrar o fato, vou dizer que o bem era de R$800. Veja, no mérito você já brigou com a insignificância. Mas assim mesmo você vai dizer que o bem é de pequeno valor. E além disso, ele tem bons antecedentes. E aí vou pedir. Quais são as 3 situações que o juiz pode fazer no privilégio? Ele pode converter a pena de detenção e de reclusão em detenção, aplicar somente a multa ou reduzir a pena de 1 a 2/3. É isso? 1 a 2/3? No final dessa tese, o que consta no parágrafo 2º do artigo 155. Bacana. Essa das teses de subsidiárias vai ser a mais complicadinha, que você vai ter que fazer esse raciocínio. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Acabou? Tem mais alguma? Agora vamos lá. Regime. (4.5) 4.4 do regime mais favorável. Vou dizer que o crime é de furto. Primeiro parágrafo, vou falar o quê? Vou falar que o crime é de furto. E como ele
tem bons antecedentes, merece furto e a pena não ultrapassa a 4 anos, ele merece o regime inicialmente aberto, caso condenado. Artigo 33. Qual que é o artigo 33? Inciso ou parágrafo? Olha para mim. Que eu falo sobre regime aberto. Parágrafo. Parágrafo. Primeiro, a linha C. Lê para mim. Considera-se, parágrafo 1º, inciso, a linha C, regime aberto e execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. 3, parágrafo primeiro da linha C. É isso? Lê para mim o 33 de novo. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Beleza. Continua. Parágrafo 1º, considera-se. A linha A, regime fechado. A execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. A linha B, regime semiaberto. A execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E a linha C, regime aberto. A execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Beleza. Será? A pena... né? A pena Continua lendo o 33. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A linha A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. A linha B. O condenado não reincidente, cuja pena seja inferior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o primeiro, cumpri-la em regime semiaberto. Continua, não é o caso. E a linha C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir em regime fechado. Shazam, tá aí. Fala de novo, então. Artigo 33. Artigo 33, parágrafo 2º, a linha C. Pronto. Agora sim. Tá aí. Já anota esse regime favorável. Depois. Então, falou em furto privilegiado, já pode lembrar disso aí, né? Que ele vai ter que cair aí, né? É. Isso. Beleza, Alice. Bacana. Fechamos por questão de regime. Depois disso temos o quê? Conversão de PPL em PRD. Artigo 44. Acha lá. Vê se dá pra gente converter essa PPL em PRD. Vamos pedir também.
44.1. Lê para mim, Leci tá sem áudio aí, Leci, né? É isso aí. Então, é possível a conversão, nesse caso? Por que é possível, Paulinho? Lê para mim. 44. E o inciso primeiro. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Bacana. Enquadrou, galera? Dá para aplicar desse jeito? Furto, simples, tranquilo. Fechou. Artigo 44, inciso primeiro. Primeiro parágrafo, eu vou narrar o fato. Segundo parágrafo, vou enquadrar o 44, inciso primeiro, falar que ele preenche todos os requisitos e você quer o que? A progressão de regime. Aliás, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivo de direito. Beleza? Acabou? Dá sursis? Dá sursis nesse caso? Não, porque cabe a substituição. E se o juiz não dá substituição? Aí é subsidiária, né? Então, vamos pedir assim mesmo. É verdade, tem que pedir. Sempre Pede tudo. Pede tudo. Mas lê para mim o 77 aí para mim, Pauline. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 anos a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício, e não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Olha que interessante. A suspensão condicional da pena, fala que a pena não pode ser superior a 2 anos. Bacana? O nosso cliente ele foi condenado ainda? Não. Então, você faz uma prospecção. Olha, se Vossa Excelência determinar uma condenação para ele de 1 ano, aplica sursis, pô. Mais ou menos assim. Se caso você não quiser aplicar a medida de conversão da pena privativa de liberdade em regime de direito. Então, eu vou pedir a suspensão condicional da pena, principalmente nos crimes de furto, eu vou pedir a suspensão condicional da pena, onde no primeiro parágrafo, narra o fato, e em uma prospecção, não vou colocar isso, né? E caso ocorra a sentença, não precisa nem colocar isso, gente. Mete o 77, requer a aplicação do sursis. Professor, já pode pedir direto, porque as teses subsidiárias já é tipo, caso Vossa Excelência não entenda. Sim. É. Perfeito, isso aí. 77. E pede o artigo 77 do CP. Puta! Quantas teses tem aí? Ó, Cristiano, Liesi, que estão atrasados. Se vocês fazerem essa peça inteirinha, cara, a gente está abarcando em várias situações e com ela a sua cabeça vai começar a florear. Faz a peça, vocês vão ver. Quando você começar a fazer a peça, o trem dregringola, o trem vai desenrolar. Kleber, pegando aqui um gancho aqui no que a Pauline falou, quando está nas subsidiárias tem que sempre ir seguindo essa, caso o senhor não aceite, caso não entenda assim, caso não... Não precisa. Não, né? É que está subentendido, né, professor? É que você já subiu lá, subsidiárias, porque quando você termina o mérito, você fala, olha, caso não seja a vontade de Vossa Excelência, pelo princípio da eventualidade, passo a analisar a aplicação da pena. Aí você começa a falar de forma subsidiária. E já está escrito subsidiária, já pressupõe que realmente não é o principal. E essa querida, quem é essa linda aí? Sua filha, Cícero? Essa aqui é a Elohim. Elohim? Elohim, o meu amorzinho. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aqui ela aqui, ó. Ah! Vamos lá.
do pedido. Professor, só colocar o artigo 77 na prova, não precisa indicar nenhum desses incisos aqui, não, nem Não, só o mete próprio artigo. É porque o sursis tem que ficar cuidado. Se for o etário, o cara maior de 70 anos, aí você vai. Ou humanitário, o cara estiver doente, aí você enquadra em uma das hipóteses que está determinado no 77. Para o primeiro, para o segundo, coisa assim. Agora, se não, é o caput mesmo. Bacana. Então vamos lá. Diante do exposto. Viu, Kleber, aqui né, nesse primeiro parágrafo aqui do 77, só narra os fatos, já faz o pedido, nem fica fatiando muito. É isso mesmo. Porque só, como eu falei para o Jonadab, se caso for idoso, maior de 70 anos, aí porque existe outras espécies de sursis. Se não é a regra mesmo do caput. Diante do exposto, requer o deferimento dos seguintes pedidos. Aí vamos. De cima para baixo. Os que seja. Eu não vou colocar aqui, galera. Isso eu vou deixar para vocês fazerem. Que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Que seja reconhecida o cerceamento de defesa. Né? Que seja reconhecida a nulidade da citação. Que seja reconhecida a nulidade pela citação. Qualquer outra? Deixa eu colar aqui. Cerceamento de defesa, nulidade pela citação por hora certa. Certo? Mais uma. Ausência do oferecimento da suspensão condicional do processo. Perfeito. E primeiro de tudo, a prescrição. Então, eu vou começar a pedir. Primeiro, eu vou pedir a prescrição e eu vou seguir na sequência. Só olhar o que você colocou na sequência e colocar os pedidos. Depois, pedir a absolvição pela atividade formal, depois a bagatela e os pedidos subsidiários, né? Aí você pede os pedidos subsidiários também. Então você vai fazer uma listinha de pedidos copiando todas as teses que você já fez lá em cima, para não passar nenhuma delas. Bacana? Tranquilo? Beleza. Depois disso, temos em que... Tem rol de testemunha? Não, não é resposta à acusação. Temos em que pede deferimento. Local, data dessa peça. 5 dias. Acho que é dia 5. Acha? Dia 5 de outubro. Alguém mais? 5 de outubro, Cícero, bateu? Jonadab, Cristiano, Lieci, 5 de outubro? Cícero pensa que a gente lê lábio, né? Essa gente velha que mexe com o seu computador é difícil. Tem que apertar o botão aí, jumento. Aperta e fala. Ah, tá. Eu tô trocando aqui. Sempre que, quando ele for citado, o primeiro dia não conta, né? O dia do susto, né? Conta no dia seguinte. Perfeito. Que dia que isso cai, então? Dia 5 de outubro? Na segunda-feira? Lieci?